Excelente, como sempre, as ponderações do deputado Paulo Teixeira. Passo agora a palavra ao Emílio Figueiredo, advogado inscrito nos quadros da seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, com o número 124871, mestrando no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, na área de antropologia, com pesquisa acerca da construção da verdade legal sobre a cannabis no Brasil. É advogado, expoente de Cannabis Law no Brasil e diretor da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Reforma. Reconhecido defensor de pessoas que fazem uso e cultivam a cannabis, principalmente para fins terapêuticos. Também é consultor jurídico de associações de pessoas que fazem uso terapêutico da cannabis e de iniciativas públicas e privadas que buscam a produção nacional de cannabis com observância de seu impacto social e ambiental no Brasil. Emílio, você tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra estar aqui na minha casa, na OAB. Sou advogado com muito orgulho. Gostaria de agradecer ao Conselho Federal, na pessoa do seu presidente Felipe Santa Cruz, pelo convite, agradecer ao presidente da Comissão Especial de Assuntos Regulatórios, Orlando Silva Neto, pelo convite, agradecer ao membro dessa comissão que organizou o seminário, meu amigo, meu irmão, Rodrigo Mesquita. A gente, muitos anos de luta, pelo menos desde 2014, a gente está quebrando pedra nesse campo. Agradecer o responsável por isso tudo, de eu estar aqui hoje, que é meu pai, o maior e melhor advogado que eu conheci na minha vida, está lá no Rio de Janeiro, provavelmente me assistindo. Graças a ele eu estou aqui, me motivou a ser advogado, me motivou a lutar pela cannabis. Comecei às 4h20, tá ótimo, simbólico. Gostaria de também agradecer às advogadas e advogados que estão comigo na Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, aqui representadas na plateia pela Marcela, Raquel, Gabriela, Monique, e aqui também na mesa pelo Rodrigo, que estão comigo nesse coletivo de advogados que tanto tem feito pela cannabis. A doutora Daniela, que me citou na mesa de abertura também, uma aliada na mesma trincheira de luta, advogada responsável pelo primeiro e único habeas corpus aqui no Distrito Federal para cultivo de cannabis. Doutor Antônio, que veio lá de Franca, está aqui com a gente. E como tudo nessa vida, né, não é só a gente que se basta, a gente precisa de outras pessoas para nos auxiliar. Temos também que agradecer os médicos, aqui representado pelo deputado Alexandre Padilha. Nós temos a indústria a farmacêutica Margarete Ishi, que também está aqui, também saber muito específico para a gente nesse campo, nessa luta. Agronomia, o Sérgio está aqui também representando. Então, assim, a gente do direito, na advocacia, a gente não leva só o direito, né, na demanda, a gente acaba levando outros saberes. Então, muito obrigado também, vocês são fundamentais nessa luta. Vou tentar ser breve, são 10 anos de advocacia nesse campo. Em dezembro de 2009, foi a primeira vez que eu encarei um caso envolvendo o uso medicinal da cannabis enquanto advogado. Foi um caso lá no Rio Grande do Sul, que o rapaz, o Alexandre Tomás, com câncer de pescoço, foi pego cultivando cannabis em casa e teve suas plantas apreendidas. E desde então, eu tenho acompanhado muitos casos nesse campo. Essa é a minha apresentação pessoal, já foi falado aqui pelo Rodrigo. A Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas. Hoje nós temos 20 advogados em 8 estados. Nossas principais atividades são facilitar o acesso à justiça, compartilhar informações jurídicas, praticar o advocacy, incidindo de forma criativa na realidade e formar advogados para atuar no campo da política de drogas. Eu trouxe alguns dados sobre como a litigância estratégica está funcionando no Brasil, né? A gente tem casos anteriores, lá de 2002,
quando o primeiro caso envolvendo cannabis, mas no caso um THC sintético, né, mas também já um canabinoide. 2014 começa realmente a onda da cannabis medicinal no Brasil, com a Margarete, junto com a Catiele e a Anne Fischer, né, que ficou como o caso mais famoso. E de lá para cá a gente teve vários casos envolvendo cannabis medicinal, que eu acho que vieram a somar nessa litigância estratégica e que serviram para a produção da verdade legal sobre a cannabis no Brasil. Não vou detalhar todos esses casos. Eu acho que teve um caso muito importante agora em 2019, que foi o caso lá de Franca. O rapaz até está aqui na plateia. Ele foi preso cultivando por uma associação e os advogados tiveram a coragem de levar essa realidade para o juiz, falar, na verdade, para o desembargador, foi em segunda instância, entrar no habeas corpus falando. Ele realmente cultiva por uma associação e o magistrado, com muita sensibilidade, mandou soltar esse cultivador preso. Então, assim, nós tivemos muitos casos nos últimos anos, casos envolvendo principalmente o uso, né, fornecimento pelo Estado, a autorização de uso, os habeas corpus, que eu vou falar especificamente mais para frente, e agora esse caso envolvendo associação. Também como caso envolvendo associação, a gente teve o caso da Abrace, lá na Paraíba, que eu tive a oportunidade de redigir a tese jurídica, que é a única entidade autorizada judicialmente a cultivar cannabis no Brasil. Então, acho que essa é a nossa maior vitória até hoje. Temos aqui a presença do Dr. Carline. Satisfação. Também grande responsável, grande motivador, desde sempre, né, doutor Carline? Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa no acervo do Globo e lá no final da década de 50 já tinha publicação com o nome do senhor falando de pesquisa sobre cannabis num seminário em São Paulo. Então, assim, não é de hoje, né? Estou falando de pelo menos 60 anos de pesquisa nesse campo e serve como exemplo para todos. Gostaria de falar um pouquinho dos habeas corpus. Hoje nós temos 54 pedidos com 44 procedências, 44 concessões de habeas corpus, sendo com 23 participações da reforma, né? São casos que nós estivemos diretamente envolvidos. Nós temos 13 no Rio de Janeiro, 12 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 no Rio Grande do Norte, 3 em Minas Gerais, 2 no Ceará, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Distrito Federal, 1 na Bahia, 1 no Acre, 1 na Rondônia e 1 no Maranhão. Eu estou um pouquinho míope. Então, assim, é um fenômeno nacional, que isso mostra que a gente conseguiu sair do eixo Rio-São Paulo, que, né, por mais que tenha um maior número, temos de norte a sul do Brasil decisões favoráveis, e a tendência é isso cada vez aumentar e realmente se tornar uma disputa com a indústria farmacêutica, se tornar uma disputa de forma de acesso, porque o cultivo doméstico é a forma mais democrática de acesso ao uso da cannabis como ferramenta terapêutica. As doenças também que a gente conseguiu decisões, epilepsia vem em primeiro lugar, depois dor crônica, câncer, depressão, ansiedade, dependência química, autismo, esclerose, doença de Parkinson, artrose, retinose pigmentar bilateral, insônia e microcefalia. Essa decisão de microcefalia é bem recente, nós conseguimos semana passada lá no Rio de Janeiro e acreditamos que isso será um grande exemplo para esse mal que tanto aflige o Brasil, né? Principalmente o Nordeste. Nós gostaríamos de levar esse tipo de decisão mais para locais mais atingidos por essa doença. Aqui eu trago um pouquinho de como está sendo a construção realmente da legislação. Trago tanto o projeto de lei, né, tem um projeto de lei do ex-deputado Jean Willis, tem as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, tem o projeto de lei do deputado Fábio, que o Rodrigo Mesquita convidou para estar aqui presente, mas não pôde comparecer por uma questão pessoal.
Então, nós estamos fazendo leis, estamos fazendo normas sobre a cannabis medicinal no Brasil, mas isso não está sendo suficiente para garantir o acesso, porque ainda são normas elitistas, excludentes e descoladas com a realidade de quem precisa do acesso à cannabis medicinal. São muito mais normas para suprir algumas lacunas, né, de emergência, de permitir a pessoa para importar, mas permitir a pessoa para produzir, seja em casa, seja através de uma associação, realmente não está acontecendo, nem mesmo com as empresas. Nós temos a consulta, né, da Anvisa, que acabou agora no mês de agosto, e a gente está na incerteza. Todo mundo participou, se motivou, divulgou, mas o que isso vai levar? Será que o governo vai deixar a Anvisa promover essa regulamentação, ou a gente vai ter visto um grande teatro que não vai levar a lugar nenhum? Então, acredito que a gente precisa pressionar o governo, precisa mais do que nunca, como a Margarete falou, descumprir leis injustas, porque a advocacia, como diz no decálogo do advogado, quando o direito viola a justiça, a gente deixa de lutar pelo direito e passa a lutar pela justiça, e eu vejo a conduta da Margarete ao distribuir óleo, ao distribuir clones de plantas de cannabis em seus cursos, como uma forma de realização da justiça. Então, ela sabe que qualquer problema que tiver, advogado não vai faltar para ajudar, como nunca faltou, né, Margarete? E, então, pelo assim, menos queria uma hashtag soltem a Margarete. Então, assim, a gente precisa realmente avaliar até que ponto essas normas que estão sendo impostas são normas válidas de serem cumpridas. Eu não tenho o menor pudor de falar isso dentro da OAB, porque a gente já viu normas bem ruins serem descumpridas em nome da justiça, em nome da dignidade humana, e eu acho que é mais um caso desse. Então, quando eu vejo condutas como da Margarete, da Flor da Vida e de tantas outras associações que hoje realmente fazem o acesso à cannabis medicinal de forma direta pelos próprios associados das associações, eu vejo isso como uma solução que é o jeito brasileiro, né? A gente tem a experiência do Uruguai, a gente tem a experiência do Canadá, tem a experiência de Portugal, tem a experiência de tantos países. Será que a gente tem que pegar um modelo fechado de qualquer país desse e trazer para o Brasil? Ou será que nós somos capazes de, olhando para a realidade brasileira, essa realidade injusta, essa realidade né, violenta, será que a gente é capaz de criar soluções adequadas para essa realidade? Eu acredito que sim, e essa é a minha proposta. Tanto é que, pelo menos há uns 10 anos, eu já colaboro com o Paulo Teixeira na confecção de projetos de lei, né, Paulo? Agora, realmente, a gente tem um projeto de lei, está licitado o seu projeto de lei, o projeto de lei 10.549 de 2018 é o seu projeto. O projeto do deputado Alexandre Padilha também não está ali, mas em breve será incluído. Fiquei bem surpreso. Fiquei bem surpreso com a sua visão, deputado. Eu gostei bastante, assim como tenho essa noção realmente macro da questão toda. Eu evito, estamos aqui realmente num debate sobre cannabis medicinal, mas eu evito fazer essa diferenciação entre cannabis medicinal e cannabis de uso social. Eu acho que nós temos uma oportunidade de resolver um problema muito grande no Brasil, que envolve tanto a questão do uso da cannabis como ferramenta terapêutica, como também a guerra às pessoas que estão envolvidas com as drogas, né? Ou a guerra que se justifica a combater corpos que estão ligados às drogas. Então, nós precisamos ter essa visão crítica, porque temos uma responsabilidade enorme com o discurso. Agora, por acaso, eu comecei a falar, as crianças foram embora, mas eu estava aqui pensando, a política de drogas que a gente propõe não é para mim. Eu tenho 41 anos de idade, eu proponho para essas crianças. Eu tenho uma filha de 3 anos, eu proponho política de drogas para minha filha, né, que ainda está longe de chegar aos 18 anos. Então, é uma responsabilidade muito grande do que a gente propõe, a gente tem noção disso, e vamos lutar com responsabilidade. Paulo falou aqui que o debate não é ideológico, eu discordo disso, o debate é ideológico sim, a posição do Bolsonaro mostra isso,
que ele mostrou ali foi uma ideologia de entrega da economia brasileira para os estrangeiros, e a gente tem que fazer frente a isso, mostrando que a ideologia que nós queremos é de uma produção nacional, uma ideologia de que nós queremos que enalteça as pessoas que estão envolvidas com a cannabis no Brasil, seja no mercado clandestino, seja no mercado regulado. Nós não podemos hoje deixar que o dinheiro que pode circular para o uso da cannabis medicinal no Brasil seja enviado para o estrangeiro. Nós precisamos que esse dinheiro circule aqui. Por que a Margarete tem que fazer não pode fazer o óleo dela, mas ela pode orientar os pacientes a comprarem de alguma empresa gringa? Não, tem que poder fazer o óleo sim, porque é a forma que a gente tem de garantir a soberania nacional. Por isso eu digo, é ideológico sim, Paulo. Não, a gente não tem como fugir da ideologia nesse caso. E os deputados da direita conservadora estão dispostos a debater, ótimo, eu vi o artigo da Carla, critiquei o artigo dela, achei superficial, tudo bem que ali na Folha não tem como aprofundar muito, mas ontem eu vi ela falando no Jornal Nacional chamando CDB de CBD de CDB, né? Confundindo as siglas, que até eu falei assim, ela não tem a menor intimidade com esse assunto, ela está realmente pegando uma carona num assunto que vai dar voto para ela. A gente sabe como que funciona, tudo é capital político. Então, essa questão é muito complexa, transcende o direito, a gente precisa dos profissionais de outros campos, a gente não tem como construir uma regulação sem isso. E como eu te falei aqui, Paulo, né, você falou, tô presidente da comissão, vou chamar os médicos. Não tem que chamar os médicos, tem que chamar primeiro os pacientes, tem que chamar essas crianças, tem que chamar essas mães, tem que chamar essas pessoas, porque elas que vão ditar quais são os limites que essa comissão pode atuar. Porque a gente sabe o que acontece lá, a gente sabe que tem empresas estrangeiras realmente tramitando nos corredores do Congresso, fazendo lobby, querendo garantir os seus privilégios numa regulação que venha acontecer. Nós não vamos deixar isso. Se é uma regulação que vai permitir uma empresa estrangeira a importar cannabis ou mesmo a cultivar cannabis, nós vamos usar essa mesma lei para poder garantir o direito ao cultivo da cannabis, seja pelas pessoas físicas, seja pelas associações. Então, estamos alertas no que tem acontecido no Congresso, o que tem acontecido na Anvisa, o que tem acontecido no Judiciário. Sabemos direitinho que são muitas pressões, o mercado brasileiro é enorme, é uma disputa muito grande pelo mercado. São empresas que posso dizer que entre elas mesmo tem disputas. As grandes farmacêuticas têm uma forma de encarar essa questão, de ver a cannabis como um insumo farmacêutico, seja ativo vegetal, só um insumo farmacêutico ativo, né, quando são só as suas substâncias. Então, e outras tem a indústria realmente da cannabis estrangeira, como a indústria canadense, que vê o interesse de trazer sua forma de atender da semente à prateleira o mercado, mas nosso interesse é realmente criar uma solução brasileira para isso. E eu acho que o que a gente pode olhar realmente é para a Colômbia, é um belo paradigma, um pacto de paz muito, muito fundamental de ser realizado no Brasil. A gente pode olhar para o México, porque também tem uma realidade violenta igual ao Brasil e está fazendo a regulamentação das drogas lá. Então nós temos que olhar, acho que os dois melhores paradigmas no mundo para o que a gente faz aqui no Brasil é Colômbia e México. E, voltado realmente para criar um modelo brasileiro de regulação da cannabis, eu acho que nós precisamos enaltecer o terceiro setor, enaltecer as associações, enaltecer as relações sem fins lucrativos, porque o lucro, aí realmente é ideológico, não tem jeito, eu vou disputar na ideologia. O lucro leva a empresa de cerveja a botar milho na cerveja. Tivemos casos de frigorífico que botava papelão na carne, bota gelo no frango para poder ganhar peso. Vocês acham que eu vou fazer o que com a cannabis para poder lucrar mais? Então, eu defendo realmente que se a gente puder escolher, a gente faça uma produção da cannabis sem fins lucrativos. Não estou falando para ninguém trabalhar de graça, não estou falando para ninguém deixar de ter superávit operacional. Só estou falando que a operação de cannabis não deve ser objeto de distribuição de lucro. Porque a gente vê que na busca do lucro, a violação do direito do consumidor, abuso do meio ambiente, abuso do trabalhador,
burla fiscal, tributária, várias práticas que a gente vê as empresas fazerem em busca do maior lucro. Então, se a gente já tirar o lucro logo de cara, por isso que no projeto do Paulo está lá, só associações, foi uma sugestão minha. Ali só as associações podem operar com cannabis no Brasil, só as entidades sem fins lucrativos. Então, assim, falou da raiva, como que a deputada falou? Justa raiva. Eu acho assim, muitas vezes a fúria me move, mas nesse caso da cannabis medicinal, depois de tudo que ela me mostrou, o que me move realmente é o amor. Eu acho que a gente fazer uma política de drogas não mais baseada no medo, como é realizada hoje, né, essa política de drogas de guerra, violenta, beligerante, a gente fazer uma política de drogas realmente do cuidado com o próximo, da redução de danos, e baseada, mais do que em tudo, no amor, eu acho que realmente a gente vai construir uma realidade diferente e que o Brasil vai poder servir de exemplo para todo mundo. É isso. Eu gostaria de terminar dizendo que nessa luta toda, a advocacia foi fundamental. Eu estou aqui fazendo uma ode à advocacia, todos os advogados envolvidos, os advogados que já estavam nesse campo antes de eu chegar, os advogados que estão juntos comigo hoje em dia, os advogados que estão chegando. Então, assim, fundamental que a advocacia se envolva nesse campo, porque realmente é uma luta muito grande, são muitos interesses e não vai ser fácil a gente construir um modelo regulatório de acordo com a realidade brasileira. É isso, muito obrigado. Eu gostaria de começar